tá? Bolsonaro se tornou um sujeito patético, e isso precisa ser dito. O que aconteceu? Alexandre de Moraes conduz com mão de ferro o processo eleitoral, as eleições em 22 acontecem e Bolsonaro perde. Mas calma que não para aí. Bolsonaro acaba autorizando, e essa é a realidade, uma série de manifestações na frente do quartel, gente parando estrada, o Brasil sendo parado por uma massa de manifestantes que queriam um golpe de Estado, que estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, e ele o tempo todo dizia: eu tenho uma caneta, ela é poderosa, mas vocês precisam agir, dando a seguinte relação causal para as pessoas: vão pra rua que a minha caneta vai cantar, façam um ato, se manifeste, atue, que aí eu vou agir. O que terminou acontecendo? As pessoas foram para frente dos quartéis, Bolsonaro foi para os Estados Unidos, essas pessoas foram desesperadas para a Praça dos Três Poderes, invadiram os três poderes, terminaram presas e Bolsonaro ficou basicamente com cara de tacho. Até agora Bolsonaro não foi preso por conta disso, mas desde então as manifestações nunca mais foram as mesmas, dado que as pessoas se entendem que Bolsonaro as usa, tá? E esse é um ponto que precisa ser entendido. Esta aqui é a manifestação que Bolsonaro fez em 7 de setembro de 2021. Ela é bem clara aí na foto, foi uma manifestação grande. E essa foi a manifestação de ontem, de 7 de setembro de 2024. Havia um tema grande. Havia a ideia de enfrentamento ao senhor Alexandre de Moraes nessa manifestação, porque ele derrubou o X, claro. Mas você consegue perceber o quanto ela está menor? A liderança do Bolsonaro não apenas ela está sendo questionada, tá? E eu não me refiro aqui ao Pablo Marçal. Ela é percebida como uma liderança inútil. E de fato, se vocês quiserem entender a manifestação, ela precisa ser entendida como um ato em que candidatos do PL ficaram distribuindo santinhos, em que o Silas Malafaia, um pastor evangélico ligado ao bolsonarismo, botou 4 caminhões de som, em que os verdadeiros organizadores da manifestação, tipo aquele sujeito lá, o Superman, foi humilhado pelo Bolsonaro. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Em que eles tinham medo de mencionar o nome do Alexandre de Moraes e que, na prática, foi pequena e tola o suficiente para que o recado dela fosse: Bolsonaro brigou com um dos organizadores, Bolsonaro brigou com o Pablo Marçal e Pablo Marçal é um aproveitador. Então, entenda o seguinte: houve uma manifestação que supostamente enfrentaria o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes termina sem sequer ser mencionado como consequência da manifestação. E a consequência da manifestação foi justamente demonstrar que Bolsonaro não manda mais no bolsonarismo. O que vocês estão vendo aí na tela é uma pesquisa que foi feita no momento da manifestação por um site, um rádio lá, de bolsonarista chamado Brado, em que eles preferem, vamos dizer, as pessoas votar no Marçal do que no Bolsonaro nas eleições de 2026. A coisa vai se tornando ainda mais grave. Marçal vai pra manifestação mais tarde, chega de helicóptero pra justamente não precisar fazer discurso nenhum, entra no meio da galera na frente do caminhão do Bolsonaro. Antes disso é impedido de subir lá dentro pelo próprio Bolsonaro, o que dá o tom de um conflito iminente entre ambos, e pela primeira vez Bolsonaro começa a atacar Marçal frontalmente. A pergunta que fica: cadê o Alexandre de Moraes nessa história? Naturalmente não tem Alexandre de Moraes nenhum. O Alexandre de Moraes olhou pra essa manifestação e na prática deu risada. A manifestação foi como um salvo-conduto para que o Alexandre de Moraes fortaleça ainda mais suas ações autoritárias na desconstrução da ideia de liberdade nas redes sociais, que isso para ele fundamenta essa liberdade, para ser bem preciso, a ação de radicais que querem acabar com a democracia. Na prática, Alexandre se tornou ele em si um radical que acaba a democracia com argumentos de que assim ele vai salvar a democracia, o que não deveria fazer muito sentido, mas no Brasil nada faz sentido, afinal somos um país de idiotas. E enquanto perdemos a liberdade, gritamos pela mesma liberdade, torcendo para que estelionatários e ladrões malandros roubem justamente a nossa esperança e a transformem em votos para seus respectivos candidatos nas eleições de 24 e depois de 26. Tudo um teatro farsesco. E é isso que acontece quando a liderança de um determinado movimento revolucionário é fraca. Veja, o Trotsky, há muito tempo atrás, eu tô falando assim, 100 anos atrás, ele já falava que a crise no movimento revolucionário, no caso, a crise no movimento revolucionário comunista, era decorrente da crise das lideranças do movimento revolucionário. Ou seja, se você tinha lideranças ruins, e no caso você tinha ali o Stalin, você ia transformar uma revolução em outra coisa. Portanto, a culpa sempre era da liderança e a liderança precisava ser extirpada. Nós no Brasil não conseguimos enxergar isso dessa maneira. As lideranças do movimento civil que derrubaram Dilma Rousseff, que apoiaram a Lava Jato entre 2014 e 2018, e isso inclui o próprio Sérgio Moro, o Movimento Brasil Livre, o Movimento Vem Pra Rua, diversas figuras e pessoas ao
Trabalhador do Brasil. Essas lideranças venceram as esquerdas naquele período. Mas depois ascendeu o nosso Stalin, o Stalin do nosso movimento, que é o senhor Jair Bolsonaro. Stalin pelo menos vencia através da mão de ferro. O Bolsonaro é um cara que simula fortaleza, mas na prática é pura fraqueza. Ele é altamente broxável. E aí esse cara começa a perder, porque ele é uma liderança fraca. E toda vez que ele tenta demonstrar força, como eu mostrei nesse vídeo, ele termina tomando uma porrada de quem? Desse carecão da foto, que é o Alexandre de Moraes, que é muito mais forte do que ele. Crise de liderança na direita faz com que a direita esteja perdendo espaço, que a direita se enfraqueça e que outras figuras surjam como oportunistas, como, vamos dizer aqui, como parte da doença, para roubar essa mesma liderança por conta da fraqueza, vou colocar não só da liderança, mas da cabeça dos seguidores. As pessoas começarem a apostar agora em Marçal como resposta a Bolsonaro é sintomática de que elas não têm a menor ideia do que estão fazendo. E onde fica você e eu e nós do MBL nessa história? Pois bem, o nosso grupo político corre à margem de tudo isso. Nós estamos fazendo um partido político, coisa que eles não fizeram. Nós estamos investindo fortemente num movimento intelectual, coisa que eles não fizeram. Nós estamos criando lideranças autônomas que não precisam puxar o saco de ninguém para se eleger, coisa que eles não fizeram. E estamos nos preparando para que em 2, 3, 4, 5 anos a gente se torne a resposta para esses problemas. Se a crise é de liderança, lideranças novas precisam surgir. E esse é o nosso objetivo. A cor amarela e preta vai ressoar. E é questão de tempo. É por isso que eu vejo essa crise como oportunidade. E é por isso que eu dou risada. Logicamente, pagaremos todos pelas consequências à nossa liberdade causadas pela fraqueza de Bolsonaro e o fortalecimento consequente do Xandão. Mas aí, amigos, é a decisão que o povo toma, né? O povo decidiu seguir um idiota e coisas idiotas com ele vão acontecer. Não há como evitar, então relaxa e goza. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Deixe seus comentários, sério mesmo, quero saber o que vocês acham dessa guerra dos tronos aí na direita. E é isso. Beijos e abraços pra todos vocês.